Programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo, a nossa oportunidade diária da Lexio Divina, da leitura orante da palavra. E é muito bom ter você, a sua companhia, fazermos juntos o estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Josué, por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração, a estar atento a cada detalhe, a deixar com que Deus fale ao seu coração. É exatamente isso. Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos e meditamos a palavra de Deus, Ele fala conosco. Para que nós tenhamos mais atenção e uma maior abertura para essa palavra, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos auxilie, nos ajude no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra e também o seu caderno para que nós possamos anotar o texto bíblico que nós iremos meditar no dia de hoje. Quero convidar você a anotar aí o texto, é Josué, capítulo 11, versículos de 10 a 23. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Razó e matou o rei à espada. Razó era antigamente a capital de todos esses reinos. Passaram ao fio da espada todos os habitantes, voltando-os ao interdito, sem deixar um sobrevivente sequer. Josué incendiou Razó. Josué tomou todas as cidades com os seus reis e os passou ao fio da espada, voltando-os ao interdito, conforme ordenara Moisés, o servo do Senhor. As cidades que ainda estão erguidas sobre suas colinas, Israel não as incendiou. Somente Razó foi incendiada por Josué. Os israelitas saquearam os despojos dessas cidades junto com o gado. Quanto aos seres humanos, passaram-nos todos ao fio da espada até aniquilá-los sem deixar um sobrevivente sequer. As ordens que o Senhor dera a Moisés, seu servo, Moisés as deu a Josué e que as executou. Não deixou de cumprir uma só palavra de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi assim que Josué tomou esta terra, a região montanhosa, o deserto do sul, toda a terra de Gozém, a planície, a Arabá, a montanha de Israel e suas campinas, desde o Monte Calvo, que se ergue para o lado de Seir, até Baal-Gaade, no vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Tomou também todos os seus reis, feriu-os e os matou. Josué ficou muito tempo guerreando contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez as pazes com os israelitas, com exceção dos heveus que habitavam em Gabaon. Todas as cidades tiveram de ser conquistadas a custo de guerra. O endurecimento dos seus corações para guerrearem contra Israel vinha do Senhor, pois ele queria que fossem votados ao interdito sem piedade e destruídas por completo, conforme havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué veio eliminar os anaquitas da montanha de Hebron, de Dabi, de Anabe, de toda a montanha de Judá e de toda a montanha de Israel. Josué votou-os ao interdito com suas cidades. Nenhum dos enaquitas restou na terra dos israelitas. Apenas em Gaza, Gate e Azoto restaram alguns. Josué tomou toda essa terra em total acordo com o que o Senhor falara a Moisés e deu-a em herança aos israelitas, repartindo-a em lotes segundo as tribos. E a terra repousou livre de guerras. Vejam bem, nós chegamos agora ao tempo da paz, não é? Nós vamos perceber aqui que a terra repousou, né? Ficou livre das guerras. Por quê? Josué executou aqui toda a conquista que havia sido estabelecida. Eles tinham que conquistar a terra. E parece assim uma coisa tão injusta, né? Todo aquele povo ser passado ao fio da espada. Mas é porque
eles tinham um coração endurecido, não queriam se converter ao Senhor e eles viviam na idolatria. E a idolatria e todo mal, toda obra maligna tinha que ser extirpada daquela terra, exatamente para demonstrar aqui a soberania e o governo de Deus e a santidade de Deus. Aquela terra é terra santa e deveria ser exatamente assim, uma terra santa. Nós começamos o texto mostrando que Josué, né, ele matou o rei à espada. Por que isso, né? Matar o rei com a espada significa derrubar a cabeça da oposição espiritual, aquele que governava a oposição espiritual. Vamos imaginar assim uma potestade demoníaca, uma potestade que governava aquela região. Então, fica bem claro para nós essa dimensão, para que nós entendamos de uma forma espiritual aquilo que estava sendo estabelecido. É um processo de purificação, é um processo de conquista, é um processo de cumprimento da promessa de Deus, é um processo de estabelecimento do povo de Deus na terra prometida, mas também é um processo de santificação. E aqui, nós vamos perceber alguns detalhes. A obediência que é destacada, de novo, tudo que Moisés ele declarou foi obedecido por Josué, foi executado pelo povo, em total obediência e alinhamento espiritual com Deus. Existe um outro detalhe. Esses Enaquins eram os gigantes que colocavam um temor no povo. Vamos lembrar lá nos Números, no capítulo 12, ali 11, 12, quando Moisés manda os espiões na terra prometida, eles voltam dizendo que lá existiam gigantes e que eles seriam incapazes de vencê-los. Vamos aqui colocar o medo, né? Deus vai dizer, não tenham medo. Então, eles tinham medo desses gigantes. E a vitória em relação a todos esses gigantes que foram eliminados da terra de Israel, da terra santa, ela demonstra exatamente que Deus é o vencedor sobre todas as realidades. Talvez na sua vida exista algum gigante. Eu aqui não vou ficar descrevendo, esmiuçando, mas pensa aí em algo que você enfrenta, em lutas que você trava, que parece um gigante invencível. Hoje o texto está mostrando para nós que nada resiste ao poder de Deus e à ação de Deus. Existe um outro detalhe aqui importantíssimo que deve ser levado em consideração. Diz aqui que a guerra, a luta, versículo 18, durante muito tempo Josué fez guerra contra esses reis. Parece que tudo foi resolvido de uma noite para o dia. Não. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que demorou 7 anos. 7 anos. Todo esse processo de conquista, de purificação da terra, de estabelecimento do povo. Então, foram muitos anos de luta. E aí, eu e você não podemos perder de vista isso. A vitória espiritual, a vitória que nós precisamos conquistar, ela exige perseverança, porque muitas pessoas param no caminho, elas não conquistam a vitória, porque muitas pessoas, ao verem uma batalha vencida, acham que já venceram uma guerra, só que não venceram, e aí abre brechas, abre portas, baixa a guarda e acaba sendo vencidos. Nós não podemos deixar com que aquilo que diante dos nossos olhos parece uma ilusão de uma vitória permanente nos engane. É preciso perseverança. Veja só, aquilo que nós combatemos em nível da carne, em nível do mundo, em nível de tentações, nós temos que ter plena convicção. Existem batalhas, vou te dizer uma, contra a impureza, que nós não podemos baixar a guarda, que nós não podemos abrir brecha, que nós não podemos abrir diálogo. Batalhas em relação à fé, não abra diálogo, não baixe guarda, não abra brechas, você vai perder. É preciso perseverança. São Paulo vai dizer, não vos canseis de fazer o bem, não vos canseis de guerrear. Não basta uma vitória parcial, a gente tem que ir até que a raiz do
mal seja extirpada. Deus quer uma libertação total. Deus quer nos dar vitória sobre o pecado, mas exige entrega total, exige perseverança. Nada deve ser poupado do velho homem, meu irmão, da velha mulher. É importante que eu e você nos mantenhamos na fidelidade, porque a fidelidade é mais importante do que os nossos êxitos humanos. A fidelidade a Deus é mais importante do que os nossos êxitos humanos, conquistas humanas materiais, porque quando nós permanecemos fiéis a Deus, a gente está conquistando o melhor. A vitória contra o inimigo, a vitória contra as nossas paixões, a vitória contra o mundo e, principalmente, nós estamos aqui conquistando aquela que foi a maior conquista de Deus para nós, o céu. Jesus disse, eu vou preparar para vós uma morada. Mas para que a gente entre nessa morada, a gente tem que perseverar até o último dia. Qual é a mensagem que nós podemos escolher hoje de Deus? A vitória nos nossos combates espirituais e humanos exige de nós perseverança, determinação, fidelidade a todo o custo. Não nos iludamos com vitórias parciais. Precisamos seguir firmes, determinados, vigilantes e orantes até o fim. Que o Senhor nos conceda a perseverança final e nos ajude com a sua graça todos os dias. Entrega total, renúncia de tudo o que refere-se ao homem velho, fidelidade e comunhão com o Senhor. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Deus quer nos dar o céu. A nossa meta é o céu. Nós nos nutrimos de esperança, mas é preciso que a gente persevere, que a gente se posicione, que a gente elimine tudo aquilo que são resquícios do homem velho, tudo aquilo que são paixões da carne, que a gente esteja atento, vigilante, até o nosso último suspiro, até Jesus voltar. Dessa maneira, nós conquistaremos a vitória definitiva, que é o nosso céu, o céu que Jesus conquistou para nós. Vamos rezar? Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos diante das dimensões de combate que nós enfrentamos. Muitas vezes nós ganhamos batalhas, mas ainda não ganhamos a guerra definitiva. Essa guerra definitiva, ela só será vencida no último dia, porque todos os dias nós estaremos em combate, todos os dias nós estaremos na luta e nós descansamos na sua presença, descansamos na oração, descansamos na meditação da palavra, descansamos o nosso coração em Ti. Eu agradeço, louvo, bendigo, exalto o nome do Senhor, exalto a presença do Senhor, exalto a força que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós Te exaltamos, Senhor, mas nós pedimos a graça da perseverança final. Não permita que eu desista no meio do caminho. Não deixe que o cansaço nos vença, mas que nós descansemos todos os dias no seu coração, na oração, na adoração, na Eucaristia, vivendo o sacramento da penitência com frequência, colocando-nos cada vez mais diante do vencedor, que é o Senhor. Ajude a mim, ajude aos meus irmãos e às minhas irmãs e nos dê a graça da perseverança final. Amém. Ainda que você perca alguns combates, a guerra vai ser vencida e você sabe como vencê-la. Porque Deus tem nos orientado pela palavra e nos dado toda a graça, a visão espiritual e os meios para que esse combate seja vencido. Então, se aplique, se determine, não desista, não deixe o cansaço te abater. Descanse no coração de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.